Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 27ª aula. Nesta aula, nós veremos alguns cânones, concluindo o capítulo 5 sobre a forma da celebração do matrimônio. Então, veremos o cânon 1116 sobre a forma extraordinária da celebração do matrimônio, o cânon 1117, as pessoas que estão sujeitas à forma canônica do matrimônio, o cânon 1118, lugar da celebração, o cânon 1119, o rito prescrito para a celebração do matrimônio, o cânon 1120, sobre a competência da Conferência Episcopal, o cânon 1121, sobre o registro do matrimônio, o cânon 1122, sobre a anotação no livro de batismo, e o cânon 1123, sobre outras anotações que são importantes. Sobre a forma extraordinária do matrimônio, determinada no cânon 1116, é necessário prestar bem atenção o que o código, o que o cânon está determinando em relação a isso. Ou seja, em que momentos, em que situações, o cânon 1116 pode ser utilizado. Então, vejam bem, se não é possível, sem grave incômodo, ter o assistente competente, o ordinário local, o bispo diocesano ou um outro padre ou diácono delegado para este matrimônio. De acordo com o direito, são estes que eu determinei agora. Ou não sendo possível ir a ele, os contraentes não podem ir ao ministro assistente por algum impedimento, os que pretendem contrair verdadeiro matrimônio podem contraí-lo válida e licitamente só perante as testemunhas. Então vejam bem, aqui a única coisa que se está excluindo é a presença do ministro assistente, quando não é possível que o ministro assistente venha até os cônjuges ou que não é possível ir até o ministro assistente. Então, aqui se exclui apenas o ministro assistente. Continua naquilo que se determina nos cânones anteriores, a necessidade da presença dos contraentes, da presença simultânea dos contraentes e da presença das duas testemunhas. Então, esta presença dos contraentes e das duas testemunhas, mesmo na forma extraordinária, são necessárias para a válida e lícita celebração do matrimônio. Agora, quais são as circunstâncias determinadas? Primeiro, em perigo de morte, ou seja, que não é possível ir até o ministro assistente ou o ministro assistente vir até aqueles cônjuges aonde um dos dois, basta que apenas um dos dois esteja em perigo de morte, então pode ser celebrada a forma extraordinária do matrimônio, e fora do perigo de morte, contanto que prudentemente se preveja que este estado de coisas vai durar por um mês, ou seja, que por mais de um mês se preveja que nem o ministro assistente possa vir e que nem os dois, os contraentes, possam ir até o ministro assistente. Então, estas são as duas circunstâncias em que são permitidas a celebração
extraordinária do matrimônio. Parágrafo 2º. Em ambos os casos, se houver outro sacerdote ou diácono que possa estar presente, às vezes não é o pároco, não é o ordinário do local, mas se tiver um outro sacerdote ou diácono que possa se fazer presente na celebração do matrimônio, deve ser chamado. E ele deve estar presente à celebração do matrimônio juntamente com as testemunhas, salva a validade do matrimônio só perante as testemunhas. Então, este aqui é apenas quando se puder convidar outro sacerdote ou diácono para que possa estar presente, desde que, é claro, estejam em perigo de morte e contando que as coisas devam durar por 1 mês ou mais de 1 mês. O parágrafo 3º. Nas mesmas circunstâncias mencionadas no parágrafo 1º, número 1 e número 2, em perigo de morte ou que as coisas durem 1 mês ou mais de 1 mês, o ordinário local pode conferir a qualquer sacerdote católico a faculdade de benzer o matrimônio de fiéis das igrejas orientais, que não têm plena comunhão com a Igreja Católica, se eles o pedirem espontaneamente e contanto que nada se oponha à celebração válida e lícita do matrimônio. Então, aqui nós estamos nos referindo que o ordinário local pode conferir a qualquer sacerdote católico a faculdade para abençoar matrimônios de fiéis de igrejas orientais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Isto, é claro, se eles pedirem espontaneamente. O mesmo sacerdote, sempre com a necessária prudência, informe a autoridade competente da Igreja não católica interessada. Então, o sacerdote católico abençoou um matrimônio de um cônjuge, de uma pessoa, de um casal que não fazem parte da Igreja Católica, que são, por exemplo, ortodoxos. Então, ele deve depois comunicar à autoridade desta igreja que ele abençoou o matrimônio dos súditos desta igreja. Uma vez afirmada a presença de um verdadeiro consentimento conjugal, até mesmo, por que é possível esta forma? Porque, na verdade, os ministros do consentimento são os cônjuges, não o ministro assistente. Então, naqueles 2 casos previstos pelo cânon, é possível que exista e haja um verdadeiro consentimento conjugal, matrimonial, dado entre os cônjuges, mesmo que não esteja necessariamente a presença de um ministro assistente. Mas convém lembrar somente naqueles 2 casos. Então, a situação exigida pelo cânon para o uso da forma extraordinária é a seguinte: não é possível, sem grave incômodo, ter o assistente competente, ex officio, ou seja, o ordinário local ou o pároco, ou o delegado, um outro sacerdote, um outro diácono, ou não é possível ir até ele. Segundo, a falta do assistente competente, de per si, não é suficiente para se celebrar válida e licitamente o matrimônio, apenas perante as 2 testemunhas. Então, o que é necessário? É preciso ainda que se verifiquem 2 circunstâncias, ou seja, não sendo possível que o ministro assistente venha até eles, não sendo possível ir até o ministro assistente, ainda assim, para que se possa celebrar válida e licitamente, é necessário o perigo de morte
e fora do perigo de morte, contanto que se preveja que este estado de coisas, ou seja, que o matrimônio não possa ser celebrado, né? Ou seja, a falta de se ter o assistente competente ou de não poder ir até ele sem grave incômodo durará por um mês. Não se exige que tal situação permaneça de fato por um mês. Basta que prudentemente se preveja isso. Não se exige também que tal situação seja comum. Basta que seja pessoal. Esta situação de impossibilidade poderia se dar, por exemplo, em caso de guerra, de revolução civil, de perseguição, de grande distância do lugar onde se encontra o assistente ou até mesmo os cônjuges. Então, se em algum dos dois casos considerados pelo cânon não é possível ter e andar ao assistente competente para a válida e lícita celebração do matrimônio, é suficiente a troca do consentimento entre as partes diante de testemunhas, ao menos duas. O parágrafo 2º estabelece que nos casos indicados nos números 1 e 2 do parágrafo anterior, se houver outro sacerdote ou diácono que possa estar presente, deve ser chamado, e ele deve estar presente à celebração do matrimônio, juntamente com as testemunhas. É importante observar que o termo utilizado pelo Código de Direito Canônico é adesse e não assistens. Vejamos bem que a razão é clara. Assistens possui um significado técnico claro, pois indica quem é competente para, em nome da Igreja, assistir validamente e licitamente a um matrimônio. Adesse, por sua vez, indica o sacerdote e o diácono considerados como clérigos, mas não como assistentes competentes, e por esta razão não assistem, mas sim se fazem presentes. Então aqui se trata simplesmente de uma presença, e não de uma assistência. Não se trata de assistir ao matrimônio, mas se trata de estar presente ao matrimônio. Observa que o parágrafo 2º não fala que este que pode ser chamado deva assistir ao matrimônio. Basta que ele esteja presente. Por que não assistir o matrimônio? Porque ele não é um assistente competente, ele não está tendo naquele momento a faculdade para assistir aquele matrimônio. Então, basta que ele esteja presente juntamente com as testemunhas. Porque se ele assistir sem a devida competência, é defeito de forma canônica. Então, basta que na celebração extraordinária do matrimônio, se puder convidar ou chamar um diácono ou um outro presbítero para participar do matrimônio, basta que ele esteja apenas presente à celebração do matrimônio, porque aqui não se trata de assistência, e sim apenas de uma presença. O próprio parágrafo 2º diz presença, não assistência. O cânon 1117. Quem são, então, as pessoas sujeitas à forma canônica? A forma acima estabelecida, ou seja, a forma ordinária, a forma extraordinária, deve ser observada se ao menos uma das partes contraentes tiver sido batizada na Igreja Católica ou nela tenha sido recebida, salva, é claro, as prescrições do cânon 1127, parágrafo 2º. Ou seja, qual é esta prescrição? É, no caso dos matrimônios, como nós veremos mais a seguir, dos matrimônios mistos, a questão da dispensa da forma canônica. Então, em algumas situações, para matrimônios mistos, ou às vezes para matrimônio com disparidade de culto, pode-se prever a dispensa da forma canônica, como nós veremos bem mais a seguir. Então, a forma canônica estão obrigadas as partes contraentes,
desde que uma tiver sido batizada na Igreja Católica, nela tenha sido recebida. Então, se pelo menos uma das partes contraentes tiver sido batizada na Igreja Católica, se deve observar a forma canônica, a não ser quando uma das partes não é batizada na Igreja Católica e, de acordo com a circunstância, o ordinário local pode dispensar da observância da forma canônica. No Código de Direito Canônico de 17, a obrigação da forma canônica era para todos os católicos, sejam aqueles batizados na Igreja Católica ou aqueles convertidos das heresias ou cismas, também daqueles que depois abandonaram a fé católica, segundo o princípio, uma vez católico, sempre católico. Então, não estavam sujeitos os não católicos, batizados ou não batizados. A nova legislação, segundo a atual formulação do cânon, são obrigados ad validitatem, para a validade a forma canônica determinada pelo direito, todos os católicos que foram batizados na Igreja Católica ou foram acolhidos na Igreja Católica. Quem são os acolhidos na Igreja Católica? São aqueles batizados em outras denominações cristãs, aonde o seu batismo é considerado válido. Então, se esta pessoa vem fazer parte da Igreja Católica, ela não precisa mais ser batizada. Então, ela é simplesmente acolhida. E se nós olharmos lá no RICA, nós vamos encontrar um ritualzinho próprio para a acolhida destas pessoas na Igreja Católica. Observa-se bem que no cânon 117 não se fala mais daquela pessoa, da pessoa que não tenha sido separada da Igreja Católica com um ato formal. Então, mesmo a pessoa tendo deixado a Igreja Católica, uma vez batizada na Igreja Católica, isto foi mudado pelo Papa Bento XVI em 2009 com o motu proprio Omnium in Mentem. Não tem mais aquela parte, talvez se você tenha o código antigo, que não foi revisado e que não tenha sido separado da igreja, né, com um ato formal. Então, essa parte não tem mais, tá? Então, e que contraem matrimônio entre si, seja com uma pessoa não batizada ou não católica. Isso aí depois nós vamos ver a questão dos matrimônios mistos. O cânon 1118, o lugar da celebração. O matrimônio entre católicos ou entre uma parte católica e outra não católica, mas batizada, seja celebrado na igreja paroquial. Então, qual que é o lugar de se celebrar o matrimônio? É a igreja paroquial. Poderá ser celebrado em outra igreja. Então, aqui não precisa se pedir autorização, né? Poderá ser celebrado em outra igreja ou oratório com a licença do ordinário local ou do pároco. Então, o lugar da celebração do matrimônio é a igreja paroquial, ou seja, o que nós chamamos de igreja matriz. Então, esta é a igreja da celebração do matrimônio. Agora, com a licença do ordinário local ou do pároco, o próprio pároco também pode dar esta licença, poderá ser celebrado em uma outra igreja. Aqui eu apenas coloquei, eu acrescentei para que vocês possam olhar depois no cânon 1214 o que é uma igreja, né? Ou em um oratório. O cânon 1223 também vai nos explicar o que é este oratório. Então, quando alguém eu quero celebrar na minha casa, na chácara, não. O local próprio da celebração entre uma pessoa católica, né, entre católicos, e mesmo entre um matrimônio de um é católico e o outro não católico batizado, deve ser celebrado na igreja paroquial.
Então, esta igreja é o lugar da celebração do matrimônio. O ordinário local pode permitir, e olha que aqui é o ordinário local, não é mais o pároco, pode permitir que o matrimônio seja celebrado em outro lugar conveniente, mas que seja de fato lugar conveniente. Clube não é lugar conveniente. Clube não é lugar conveniente. O matrimônio entre uma parte católica e outra não batizada poderá ser celebrado na igreja. Qual igreja? A igreja paroquial ou outra igreja ou oratório, e também ou em um outro lugar conveniente. Mas este é o matrimônio entre uma pessoa católica e outra pessoa não batizada, que é o matrimônio com disparidade de culto. Então, aqui o direito já está dando autorização para que este matrimônio seja celebrado em um lugar conveniente, não necessariamente requerendo, como no caso do parágrafo aqui do parágrafo 1º, a licença do ordinário, e também a licença do ordinário para outro lugar conveniente, quando é um matrimônio entre uma pessoa católica ou com um católico e outra pessoa não católica, mas batizada. Então, neste caso, o direito já está dando esta faculdade. O cânon 1119, então, o rito prescrito. Fora caso de necessidade, ou seja, este caso de necessidade é quando se dá uma dispensa de forma canônica. Na celebração do matrimônio, sejam observados os ritos, quer prescritos nos livros litúrgicos aprovados pela Igreja, quer admitidos por costumes legítimos. Então, o que para nós aqui é importante? Importante que não se pode realizar um matrimônio da forma que os noivos, os cônjuges bem entenderem, com lá uma folha de votos, estas coisas, não. O rito a ser observado tem que ser aquele rito prescrito, aprovado pela Igreja para a celebração do matrimônio. Então, não é qualquer rito, tem que se seguir o ritual do matrimônio. O cânon 1120, competência da Conferência Episcopal. A Conferência dos Bispos pode elaborar um rito próprio do matrimônio, a ser revisto pela Santa Sé, conforme os costumes do lugar e do povo, adaptados ao espírito cristão, mantendo-se, no entanto, a lei que o assistente, presente ao matrimônio, solicite e receba a manifestação do consentimento dos contraentes. Em si, no Brasil, nós não temos ritos conforme alguns costumes. Nós temos aquele rito, então, que já é aprovado pela Santa Sé, que é o ritual do matrimônio. O cânon 1121 vai nos falar, então, sobre o registro do matrimônio. Celebrado o matrimônio, quem tem o dever? O pároco do lugar da celebração do matrimônio, ou quem lhe faz as vezes, ou seja, quem está fazendo as vezes de pároco, por exemplo, a paróquia não tem pároco, mas tem administrador paroquial. O pároco está ausente, mas tem o vigário paroquial. Na ausência do vigário paroquial, o vigário faz as vezes do pároco. Então, ou o pároco ou aquele que lhes faz as vezes, celebrado o matrimônio, ainda que nenhum deles tenha assistido ao mesmo, ou seja, que o pároco não tenha assistido ao matrimônio, que o vigário, aquele que faz as vezes, não tenha assistido ao matrimônio, registre o mais depressa possível no livro de casamentos. No livro de casamentos, vejam bem, essa primeira parte aqui do cânon está determinando que qual é o pároco que deve registrar, ou seja, aonde que o matrimônio deve ser registrado. O matrimônio deve ser registrado no lugar da celebração, não no lugar do batismo ou em outra paróquia, mas deve ser registrado no lugar da celebração. E então, o que se deve registrar? O que o cânon pede de informações principais? Ou seja, o nome dos cônjuges,
do ministro assistente, das testemunhas, o lugar e a data da celebração do matrimônio, segundo o modo prescrito pela Conferência dos Bispos ou pelo bispo diocesano. Então, como nós estamos nesta iminência, quer dizer, que já entrou em vigor esta nova lei de proteção de dados, então devemos recolher aquilo que é o mínimo possível para termos de dado das pessoas. Então vejam que o cânon não exige muitas coisas, apenas o nome dos cônjuges, do assistente, das testemunhas, o lugar e a data da celebração do matrimônio. É isso apenas que são as informações mais importantes que devem conter no registro de matrimônio. Isto está falando o parágrafo 1º do cânon 1121. O parágrafo 2º, sempre que o matrimônio é contraído de acordo com o cânon 1116, ou seja, de acordo com a forma extraordinária, que é a forma com a qual nós iniciamos esta aula de hoje, o sacerdote ou o diácono, se esteve presente à celebração, lembra que o diácono, o sacerdote, pode estar presente à celebração. Então, se ele está presente à celebração, faz este sacerdote ou diácono. Caso contrário, quem tem o dever, as testemunhas têm a obrigação, solidariamente com os contraentes, de certificar quanto antes o pároco ou ordinário local a realização do casamento. Então, vejam bem, na forma extraordinária, quando tem um sacerdote ou diácono presente à celebração, é ele que fará esta comunicação do acontecimento do matrimônio. Caso não esteja presente este sacerdote ou diácono, quem deverá fazer esta comunicação da realização do casamento são as testemunhas, porque são elas que testemunham ali naquele momento que os noivos estão, de fato, dando entre si o seu consentimento. No parágrafo 3º, no que se refere ao matrimônio contraído com dispensa de forma canônica, ou seja, não se observa aquela forma ordinária, não se observa a forma extraordinária, o ordinário local, o bispo diocesano, o vigário-geral, o vigário episcopal, que concedeu a dispensa, lembra que eu falei que pode ser dada a dispensa da forma canônica? Então, quem concedeu a dispensa, cuide que a dispensa e a celebração sejam escritas no livro de casamentos, ou seja, que aquele matrimônio que aconteceu com dispensa de forma canônica seja também ele registrado no livro de matrimônios, fazendo referência que foi dada a dispensa da forma canônica. E esta inscrição vai tanto no livro da cúria como da paróquia própria da parte católica, cujo pároco tenha feito as investigações de estado livre. O cônjuge católico tem obrigação de certificar quanto antes a esse ordinário e ao pároco a celebração do matrimônio. Por exemplo, pode ser que o ordinário local dê a dispensa da forma canônica para um matrimônio que será celebrado, vamos supor, em uma outra igreja não católica, ou simplesmente será a celebração de um matrimônio civil. Então, neste caso, dependendo da situação, que nós vamos ver depois um pouco mais detalhado, se pode dar a dispensa da forma canônica, mas o cônjuge católico depois tem a obrigação de certificar que, de fato, a celebração do matrimônio aconteceu, indicando também o lugar da celebração, bem como a forma pública observada. Vejam bem que é necessário que exista uma forma pública de matrimônio,
Ou seja, a celebração de um matrimônio civil é uma forma pública. Uma declaração de união estável não é em si uma forma pública, porque é apenas uma declaração dos dois. Então, não é uma forma pública a ser observada. O cano 1122, anotação no livro de batismo. Olha que no cano 1121 nós falamos de registro, ou seja, você registra o matrimônio. Agora, o cano 1122 é a anotação que você vai fazer no livro de batismo. Então, o matrimônio contraído seja registrado também nos livros de batizados em que o batismo dos cônjuges está registrado. Então, aonde vai ser registrado este matrimônio? Em que livro de batismo? Lá na paróquia, aonde um cônjuge foi batizado, aonde os dois foram batizados. Então, este registro também deve ser realizado. A paróquia aonde o matrimônio for celebrado, quando não é a paróquia de batismo dos cônjuges, deve fazer a notificação à paróquia de batismo. Se o cônjuge tiver contraído o matrimônio não na paróquia em que foi batizado, o pároco do lugar da celebração comunique quanto antes a celebração do matrimônio ao pároco do lugar do batismo. Cano 1123, outras anotações. Sempre que o matrimônio ou é convalidado no foro externo, convalidado através de uma convalidação simples ou convalidado através da sanação radical, ou é declarado nulo, ou é legitimamente dissolvido sem ser por morte, pode ser aqui o caso do matrimônio rato e não consumado. Então, também estas outras situações deve-se se certificar o pároco do lugar da celebração do matrimônio, para que se faça devidamente o registro nos livros de casamento e de batizados. Então, se o matrimônio foi convalidado, isto deve estar registrado no livro de batismo e no livro de casamento. Se o matrimônio for declarado nulo, deve ser averbado no livro de batizados e no livro de casamento. Se o matrimônio for dissolvido, deve ser registrado no livro de casamento e no livro de batizados. Uma conclusão, então, sobre os registros e anotações. Então, celebrado o matrimônio, devem ser realizadas várias formalidades no que diz respeito ao registro do ato e várias anotações. O registro é, no direito canônico, um elemento de prova jurídica do acontecimento da celebração, porém não é um requisito para sua validade. Então, deve-se registrar devidamente o matrimônio celebrado na forma ordinária, o matrimônio celebrado na forma extraordinária e o matrimônio contraído com a dispensa da forma canônica. E depois, é claro, aquelas outras situações, matrimônio convalidado, declaração de nulidade, matrimônio que foi dissolvido. Então, estas anotações também devem ser realizadas. Para os matrimônios celebrados secretamente, se deve verificar o que determina o cano 1183, e este nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, de acordo com o cânon 535, parágrafo 2º, no livro de batismo, que é o livro base, deve ser anotado tudo o que determina uma mudança no estado canônico do fiel. Se é filho legítimo ou não, se é adoção, quem recebeu ordens sagradas, profissão perpétua emitida a um instituto religioso, mudança de rito, ou seja, para algum dos ritos orientais em plena comunhão com a Igreja Católica,
se deve anotar matrimônio, declaração de nulidade matrimonial. Então, todas essas circunstâncias também devem ser anotadas no livro de batismo. A anotação marginal constitui, então, um segundo meio de prova do matrimônio celebrado. Pode acontecer, muitas vezes, que o matrimônio tenha sido celebrado em uma outra paróquia que não seja aquela do batismo. Neste caso, é dever do pároco do lugar onde foi realizada a celebração do matrimônio transmitir o mais rápido possível a notificação ao pároco da paróquia do batismo. Essas questões das notificações, do registro de matrimônio, importante também aqui ressaltar o arquivo da habilitação matrimonial, aquilo tudo que foi realizado antes da celebração matrimonial, a comunicação à paróquia de batismo para que seja anotado o matrimônio. Então, tudo isso é muito importante para a prova do acontecimento do matrimônio. Muitos casos que nós estamos encontrando, por exemplo, no tribunal eclesiástico, nem sequer registro do matrimônio tem. Tem pessoas que, inclusive, casaram uma segunda vez, enganaram, agiram de má fé, porque no livro de batismo não foi registrado o seu matrimônio. Então, isto é um pecado que nós realizamos. Então, fica o alerta para cuidarmos e termos muita atenção com esta questão da anotação de batismo, anotação dos matrimônios, né? O registro de batismo, o registro de matrimônio, anotação do matrimônio no livro de batismo. Então, é importante que nós fiquemos atentos a estas situações. Por enquanto, muito obrigado. Então, nós começamos a nossa próxima aula no capítulo 6 sobre os matrimônios mistos, do cano 1124 ao cano 1129.